Irmãos, vamos continuar o estudo das epístolas pastorais. Nós já estudamos 1 Timóteo, estamos estudando agora Tito, e hoje é o capítulo 1, versos 10 a 16, os falsos mestres e os falsos profetas. De forma resumida, o que nós iremos ver hoje? A necessidade de Tito lidar não somente com ensinos falsos, mas também lidar com os falsos mestres. Falsos ensinos poderiam vir tanto de pagãos, quanto dos próprios judeus. Também vamos ver que para que uma boa obra seja aceita por Deus, é necessário que o praticante seja perfeitamente habilitado para tal. Nem toda boa obra é aceita por Deus. Para ser aceita, a gente vai ver isso, que é preciso que o praticante seja perfeitamente habilitado para tal. E também, por fim, a necessidade de viverem unidos, os irmãos. O que a gente já viu até agora, né? Nós já vimos que Tito fora deixado em Creta para pôr em ordem a igreja que ali começava. Ele deveria eleger presbíteros que tivessem qualificações específicas. É o homem cristão qualificado. E o destaque é justamente no versículo que nós terminamos o último estudo. Um presbítero que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que ele tenha poder, não nele mesmo, mas na palavra, poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aqueles que o contradizem. E Paulo vai dizer na sequência qual é o motivo disso. Ele terminou dizendo assim, alguém que seja, Tito deveria eleger presbíteros, né? Se entende aqui presbítero, bispo, pastor, alguém que fosse apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, e o motivo é o que está no texto que nós vamos estudar hoje. Por quê? Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, nós estamos lendo o texto agora pela primeira vez, a gente vai fazer o estudo expositivo do texto, e no final a gente vai ler de novo o texto, para a gente observar o que foi possível aprender, depreender, compreender do texto, né? Paulo começa dizendo que existem muitos insubordinados, e tem um contraste interessante, porque quando a gente estudou 1 Timóteo, Paulo dizia que tinha alguns. Agora parece que a quantidade já se tornou meio alarmante, aumentou muito. A realidade em Creta tem muitos insubordinados. E o que são insubordinados? Pessoas desobedientes à palavra de Deus. Desobedientes à palavra de Deus. Palradores frívolos. Sabia que tantas vezes eu lia, falava parlador? Porque parecia razoável, achava que era italiano, né? Parlador, né? Aí eu estava escrevendo esses dias, eu falei, mas parece que não é isso que está escrito? Palradores. Tagarelas fúteis. Palradores frívolos são tagarelas fúteis. E enganadores, por quê? Porque eles enganavam a mente dos fracos. Paulo vai dizer assim, existem muitos insubordinados, né, tagarelas fúteis e enganadores. E olha o que eles vinham fazendo, né? Aliás, antes disso, né? Paulo vai dar um destaque agora, especialmente os da circuncisão. E aí a gente precisa entender isso aqui, porque Paulo vai dedicar um tempo, nós vamos dedicar um tempinho agora para falar um pouquinho sobre quem eram esses, os da circuncisão. Depois Paulo vai falar dos cretenses. E quem eram esses da circuncisão? A circuncisão era aquela cirurgia que era feita no bebê, no menino, de 8 dias de vida.
E ela foi instituída lá nos dias de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. E ela era um sinal, a circuncisão era um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Quando o menino era circuncidado, isso significava que, uma vez adulto, toda a sua família pertencia a essa aliança. Vocês lembram quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? E ele chegou, ele escutou os impropérios que Golias falava, e ele olhou e falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus de Israel? E essa era uma referência de Davi, de alguém fora do povo de Deus que blasfemava contra Deus. Mas o judeu, depois de muito tempo, ele começou a entender que a circuncisão era uma marca que ele recebia, que o outro não tinha, e ele se afastava dessas pessoas. A circuncisão, os da circuncisão, eram os judeus que haviam se tornado cristãos, né? Eram os do partido da circuncisão, judeus cristãos que tinham sérias restrições da pregação do evangelho aos gentios, e muitas exigências para aceitar os gentios na igreja. Vamos ler aqui um texto de Atos 11, versos de 1 a 3. Lembra quando Pedro foi pregar o evangelho para Cornélio? Cornélio era um gentio. Por que Pedro foi pregar? Porque ele teve uma visão de um lençol que descia, animais estavam ali, e a voz dizia assim: é meio-dia, Pedro, você está com fome? Mata e come. E Pedro: não, eu nunca comi, tem animais impuros, aí eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. E a voz dizia para ele assim: não chames de impuro o que eu purifiquei. 3 vezes a visão, e Pedro ficou sem entender. Aí o Espírito Santo disse para ele: vão chegar alguns homens aí na porta da sua casa, foi eu que mandei eles, pode ir junto com eles. Esses homens chegaram, Pedro os recebeu na sua casa. No dia seguinte Pedro foi, e não foi sozinho. Por providência de Deus, algumas pessoas, 6 pessoas foram junto com ele. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio havia tido uma visão de um anjo do Senhor que dizia assim para ele: manda chamar Pedro, ele vai trazer palavras de vida para você. E quando Pedro chega ali e começa a pregar o evangelho para eles, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Lembra aquelas pessoas que foram junto? Aqueles eram os da circuncisão. E por providência de Deus, esses homens presenciaram o que aconteceu. Pedro olhou para aquilo e falou assim: agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. E é curioso porque em Mateus 28 tem a grande comissão. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de onde? De todas as nações. Eles foram? Não foram. Eles permaneceram em Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, Atos 2. A gente está em Atos 10, por causa de uma visão, Pedro foi pregar o evangelho para os gentios. Eles tinham essas restrições. Os da circuncisão estavam junto com Pedro, mas quando Pedro voltou, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha que notícia boa! Porém, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram. Eles não estão perguntando, eles estão afirmando: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Era uma censura. Por que você fez isso? Vem a longa explicação do apóstolo Pedro em Atos 11, dizendo: eu fui obediente a uma visão. Ele conta toda a história. Quando ele diz assim: quando eu vi que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eu me perguntei: quem sou eu para resistir a Deus? Percebe a conclusão? Mas esses que eram da circuncisão, que estão arguindo a Pedro, eles entenderam. Eles entenderam. E eles glorificaram a Deus porque o evangelho havia chegado para os gentios, para os outros povos, para as outras gentes. Mas o detalhe, irmãos, é que nem todo judeu entendeu isso. Presta atenção no fato. Pedro foi e teve uma turma que foi junto com ele, que eram os da circuncisão, judeus. Quando eles viram, eles serviram de testemunha. Mas mesmo assim, os outros judeus da circuncisão chegaram para Pedro e falaram assim: você entrou na casa de um gentil, você se assentou e comeu com ele. Pedro explica tudo. Aqueles irmãos judeus que foram juntos testemunharam e apaziguou. É mais ou menos aquela história assim.
Eu falo uma coisa, você teve junto comigo, você acredita. O outro não acredita, mas quando escuta a explicação, começa a acreditar. Mas tem um monte de gente que ainda está em dúvida. E essa era a realidade de muitos judeus. Eles tinham muitas restrições à pregação do evangelho para os gentios. O Denilson estava apresentando o estudo de Colossenses na última quinta-feira, e bem no final, nas saudações, eu vi um texto que me chamou a atenção, Denilson, eu incluí aqui. Paulo está terminando a sua carta aos Colossenses. Ele diz assim: irmãos, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolheiam. E Jesus, não o Cristo, né? Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Paulo tinha muitos problemas com esses da circuncisão. Ele está relatando isso aqui na carta a Tito. Esses eram aqueles que eram insubordinados, tagarelas fúteis e que pregavam o engano. E Paulo está dizendo: Tito, você precisa repreender, porque a maioria desses é muito difícil trabalhar junto comigo. Paulo cita que somente esses da circuncisão, os judeus, cooperavam com ele. Vários outros tinham restrição. Então aqui você tem uma experiência do apóstolo Pedro, aqui você tem a experiência do apóstolo Paulo, e agora a gente vai ver a experiência dos dois juntos. É um episódio bem conhecido que aconteceu, Paulo relata quando ele escreveu a carta aos Gálatas. O que estava acontecendo, o texto vai explicar. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio até Antioquia, porque assim, o evangelho começa em Jerusalém, ele se espalha, mas ele chega em Antioquia. Antioquia é a sede de onde vão sair os missionários, Barnabé e Saulo. A igreja é muito forte em Antioquia. Quando Cefas veio a Antioquia, diz Paulo, eu resisti a Pedro face a face, porque ele se tornou repreensível. E ele vai explicar. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. O que havia acontecido? Pedro vai testemunhar para a igreja de que ele foi aquele que foi chamado por Deus para pregar para os gentios. E é verdade, em Atos 10 ele foi o primeiro. Foi ele que foi na casa de Cornélio e pregou para os gentios. Pedro percebeu que o Espírito Santo foi derramado sobre gentios. Ele disse, quem sou eu para resistir a Deus? Eu os batizei, não só assentei e comi com eles, batizei, eles foram inseridos na igreja. Pedro foi visitar Antioquia e se sentou para comer, e isso a gente tem que lembrar o que significa. Ele significava comunhão. Sentar e comer com a pessoa significava comunhão, ter comunhão com eles. E Pedro estava sentando e comendo com os gentios. Mas chegou uma turma, ele fala assim, dos da parte de Tiago, né? Veio a turminha lá de Tiago, de Jerusalém. Quando chegaram, Pedro se afastou primeiro, até que ele se apartou. Ele não teve mais parte com eles. Por que ele fez isso? Ele teve medo da circuncisão. Aqueles que ele havia enfrentado lá em Atos 11, como o texto que a gente leu, mas agora, esses da circuncisão, eles faziam o seguinte, olha o que Paulo diz, e também os demais judeus dissimularam com ele. O que significa dissimular? Você esconde a sua verdadeira intenção. Você começa a dizer assim, puxa, eu fiquei tão feliz que os gentios creram no Evangelho. Que maravilha, né? Povo desgraçado, condenado. Mas é tão complicado. Olha o que eles comem. Que coisa estranha, isso é pecado. Aí você começa a ver, parece aquela voz mansa, né? Suave, dizendo assim, isso é dissimulação. E Paulo vai dizer assim, os demais judeus dissimularam com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Por que ele dá esse destaque para Barnabé? Lembra Atos 13? Barnabé e Saulo foram chamados para a primeira viagem missionária. Passaram por Chipre, pregavam nas sinagogas, nas cidades, passaram por tantos lugares, pregando para os gentios. Paulo vai dizer, eu sinto que eu sou chamado como apóstolo para os gentios. Paulo e Barnabé pregaram para tantos gentios, que agora Paulo está dizendo assim, gente, o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. E aí Paulo está observando, ele está olhando a cena, ele percebe o que Pedro fez antes de chegarem os da circuncisão, o que Barnabé pensava, e essas pessoas dissimulando, Paulo está enxergando tudo, Pedro em comunhão com os gentios,
Pedro se afastando dos gentios, Pedro se apartando dos gentios, e a igreja estava sendo dividida em Antioquia. Judeus de um lado, gentios de outro lado. Consegue imaginar uma igreja dividida? Os gentios dizendo assim: fui salvo por Cristo. O judeu dizendo: fui também, mas não tenho comunhão com você. Consegue imaginar uma igreja que tem uma barreira dividida? Paulo olhou isso e falou: quando eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, a verdade completa do Evangelho, eu disse a Cefas na cara dele, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O texto vai correr, a explicação vai ser dada, Paulo vai apresentar na carta aos Gálatas toda essa argumentação, e Pedro foi questionado por outro apóstolo. Por quê? Porque os da circuncisão, de forma dissimulada, estavam trazendo divisão para a igreja. Paulo agora escreve para Tito e diz assim: existem muitos insubordinados, tagarelas fúteis, pregando o engano, especialmente os da circuncisão. Esses eram os da circuncisão. E Paulo vai dizer assim: é preciso fazê-los calar. E os enganadores não deveriam ser tolerados, eles deveriam ser silenciados. O verbo usado no original aqui traz como significado interromper a boca pelo uso de um freio, como se fosse uma focinheira, uma mordaça. Parem de pregar isso. É uma expressão pesada, mas Paulo vai dizer logo à frente que a intenção da exortação era para que eles fossem sadios na fé. Essa era a exortação. E Tito deveria fazer isso, e quem mais deveria fazer? Os presbíteros. Por isso que ele diz: eleja presbíteros que sejam apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina dos apóstolos. É essa a doutrina. Alguém que seja capaz de exortar pelo reto ensino e também combater o erro e convencer aqueles que se levantam. Como que ele faria isso? Pelo convencimento. Como que se daria o convencimento? Os errados deveriam ser cordialmente admoestados com o intuito de ganhá-los para a verdade. Como aconteceu com Apolo. Lembra do episódio de Apolo? Apolo chegou em Éfeso e Apolo era um pregador muito eloquente. Apolo comprovava pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Mas na hora do batismo, ele pregava o batismo de João. Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. Priscila e Áquila olharam aquilo, chamaram Apolo e falaram assim: muito legal, mas deixa eu te explicar uma coisa, o batismo de João já foi. O batismo agora é com o Espírito Santo, porque Jesus derramou o Espírito Santo. A igreja não é batizada mais pelo batismo de João, batismo de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já chegou, e o Espírito Santo está sendo derramado. Eu fico pensando como é que Apolo reagiu. Porque geralmente quando alguém tem muita opinião, quando alguém é muito eloquente para falar, ele não gosta de crítica. Geralmente. E Priscila e Áquila chamaram Apolo e disseram assim: nota 7,5 aí, né, para o teu sermão. Isso daqui você não pode deixar. Apolo ouviu, atendeu, corrigiu a pregação e foi para Corinto pregar dessa forma, da forma que ele havia sido orientado. Então, a expectativa de Paulo, quando ele diz assim, é preciso fazê-los calar, é preciso admoestá-los com o intuito de ganhá-los para a verdade, aconteceu isso com Apolo, era possível, mas podia ser que desse errado. Então, se eles recusassem, eles deveriam ser repreendidos. E repreendidos severamente, não é do tipo assim, tudo bem, é minha opinião, sua opinião, vamos conviver com diversidades de opiniões. Nesse ponto, Paulo não negociava, a doutrina deveria ser corretamente pregada, eles deveriam ser confrontados e ordenados a desistir se fizessem isso. E a razão para tamanha severidade vai ser exposto logo na sequência. Por que era preciso fazê-los calar? Porque eles andavam pervertendo casas inteiras, ensinando aquilo que não devem, e ainda faziam isso por interesse financeiro. Perverter significa tornar mal, depravar, alterar, mudar, desfigurar, dar mau sentido. Era isso que eles estavam fazendo, eles estavam pervertendo o Evangelho. É mais ou menos aquela ideia assim. Paulo e Barnabé passaram na ilha de Chipre, pregando, né? Mas lá na ilha de Creta
Tito e Paulo passaram pregando o evangelho. Esses da circuncisão, eles vinham na sequência dizendo assim: irmãos, que maravilha, você creu em Jesus, que bom. Paulo é gente boa, né? Gosto tanto de Paulo, mas... E aí vinha a dissimulação. Eles pervertiam o evangelho. Eles mudavam, tornavam em mal. Eles depravavam, alteravam, né? Desfiguravam o evangelho, davam ao evangelho um outro sentido. Só que com a dissimulação desses falsos mestres, famílias inteiras estavam sendo levadas a se desviar da verdade. E esses falsos mestres ensinavam o que não deviam, é isso que ele diz, ensinando o que não deve. E faziam isso por interesses financeiros, o torpe e ganância quer dizer isso, queriam enriquecer-se, ainda que às custas da ruína espiritual de outros. Porque qual que era o ponto? Você tem uma liderança, Paulo chega e prega o evangelho junto com Tito. Naturalmente, as pessoas que são convertidas, elas se voltam para ouvir o que Paulo tem a dizer. Quando surgem esses falsos mestres, eles tentam chamar a atenção para eles, do tipo assim, olha, na pregação de Paulo eu aprovo isso, mas convenhamos, isso aqui está errado, é assim, ó, é dessa forma. E daí você atrai a liderança para você. É a mesma coisa que eu estivesse falando algo aqui, e alguém viesse depois, não, eu concordo até a página 2 com o que o Helder está dizendo, com a exposição que ele está fazendo da Bíblia. Porém, é assim, ó, e você vai seguir. Era isso que eles queriam. Eles queriam seguidores porque dava rendimento isso, tá? Eles eram sustentados por esses que os seguiam. Eles queriam se enriquecer, nem importa se era às custas da ruína espiritual de outros. A lista desses muito insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, incluía uma mistura de judeus e cretenses daquilo que havia de pior entre eles. Você concorda que o Brasil tem de melhor é o brasileiro? Concorda com essa expressão que o Brasil tem de melhor é o brasileiro? Para nossa própria tristeza, não dá para concordar com isso. Não dá para concordar. Mas o que você acha do judeu? Era gente boa? Israel é Jacó. Jacó aproveitou a oportunidade. Jacó aproveitou a oportunidade do seu irmão com fome para comprar a primogenitura dele por um prato de lentilha. Esaú, que era neto de Abraão, filho de Isaac, falou, essa primogenitura para mim não vale nada. Eu troco por esse prato de lentilha. Jacó enganou seu pai, junto com sua mãe. Os filhos de Jacó venderam o seu irmão José. A lista é grande, irmãos. A lista é grande. Eu sei que tem um episódio que Jesus olha assim, ele vê um homem chegando. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olhe para esse texto, Jesus dizendo assim, pensa numa exceção. Jesus confrontou toda aquela liderança religiosa que vocês conhecem, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os saduceus. Eles chegavam perto de Jesus, não porque eles queriam aprender, eles queriam questionar para ver se pegava Jesus em alguma coisa. E Jesus olha, né, e diz assim, achei um que não há dolo, não há má intenção. O que estava acontecendo em Creta, esses muitos insubordinados, né, tagarelas, fúteis e enganadores, eles juntaram judeus no seu pior e cretenses no seu pior. E era isso que estava acontecendo, porque ora eles levavam as pessoas a serem licenciosas, libertinas, ora a ser ascetas, tipo, não toque nisso, não coma esse tipo de comida. E depois de enfatizar os judeus, Paulo agora vai falar dos cretenses, e as notícias não são boas. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Que testemunho de uma nação. Irmãos, o que vocês acham que falam do brasileiro lá fora? Só coisa boa? O que você acha da expressão jeitinho brasileiro? É verdade? Dá um jeitinho aí, dá um jeitinho, né? Infelizmente, a gente tem, cada nação ela tem uma cultura.
É uma cultura mesmo, né? Dizem que os holandeses, você chega para o holandês e convida assim, posso ir visitar você na sua casa? Ele fala, não. A gente vai dizer assim, visitar? Puxa vida, que bom, né? Ou então, ele convida você para ir na sua casa, você fala assim, eu vou, vou, pode preparar que eu vou, mas não vou e nem avisa, nem nada, né? Cada região tem um pouco da sua cultura e os cretenses tinham sérios problemas. Paulo está citando aqui, quando ele fala um seu profeta, ele está citando Epimênides, talvez porque ele leu a obra de Epimênides, ou mesmo porque ele tomou o conhecimento apenas do provérbio, que era conhecido. Mas Platão, por exemplo, se referia a Epimênides como um homem divinamente inspirado, no conceito de Platão. E Paulo não está citando Epimênides como um profeta de Deus. O profeta de Deus lá em Creta. Não, está citando como profeta deles, da mitologia deles, da crença deles. Há um historiador, Diógenes Laércio, um historiador grego, que diz que Epimênides teria aconselhado os atenienses, lá de Atenas, né, onde Paulo pregou, a que fizessem sacrifícios ao Deus mais conveniente, conselho que pode ter levado ao altar do Deus desconhecido. Paulo cita, quando Paulo está pregando lá em Atenas, ele cita poetas atenienses. E Paulo aqui está citando em Creta um profeta deles mesmo, da mitologia deles, da crença deles, que falavam horrores a respeito dos próprios cretenses. Sempre mentirosos. Sempre é muito tempo, né? Mas a reputação dos cretenses era tão ruim que eles criaram um substantivo chamado cretismo, que significava mentir. Eu vou praticar o cretismo agora aqui, eu vou mentir. Lembra de Coríntios, né? Corintianizar significava viver de forma tão devassa como um coríntio. O coríntio era visto dessa forma. Lembra da lenda do Minotauro? Lembra disso? O touro de Minos é de Creta, é de lá. E talvez isto explique a expressão feras terríveis, homens brutos e maus, naquela lenda onde jovens donzelas eram oferecidas como tributos a esse ser. Quando eu era criança, de vez em quando, essa encrenca aparecia no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tinha um medo daquilo. Coisa mais horrível. Você está rindo, né, Anderson? Acho que você saía da sala nessa hora, mudava de canal, né? Aparecia aquele homem vestido com aquela cabeça de touro. Que coisa horrível aquilo. E essa lenda é lá de Creta, é de lá. Aí, quando fala ventres preguiçosos, glutões, indolentes e ávidos por sexo. Alguém poderia dizer que faltou tato a Paulo para falar dos cretenses, né? Mas no livro que a gente estuda, ele tem uma lista de historiadores pagãos que falavam o mesmo do caráter dos cretenses. Havia outro substantivo, significava cretenciar. Eu vou cretenciar, significava eu vou enganar alguém. Esse era o testemunho dos cretenses. Eu não sei, eu tentei ver, mas não achei. Eu também pensei que era isso, né? Cretismo significa mentir, cretense significa enganar, mas cretino, vamos empurrar para eles também, né? Não eram gente boa. Não sei. Só que alguém que analisa isso, Paulo está dizendo assim, um profeta deles disse isso a respeito deles. Paulo vai dizer assim, sabe qual a minha opinião? Tal testemunho é exato. Eu conheci eles. Eles são assim mesmos. Que triste, né? Que triste constatação. Imagina, né? É uma ilha do mar grego ali, do mar Mediterrâneo, uma ilha grega. Se você buscar fotos da ilha de Creta, é muito bonita, vontade de ir lá conhecer, né? Espero que tenha mudado, afinal de contas, o evangelho foi pregado lá. Mas nos dias de Paulo, esse era o testemunho. É exatamente isso. Aí você junta esse povo com os judeus. O lado ruim dos judeus. Havia judeus bons, é evidente que havia cretenses também honestos, a quantidade a gente não sabe. O que a gente sabe é lá no começo, existem muitos insubordinados. Quando Paulo fala a respeito disso, ele diz, portanto, Tito, é necessário repreendê-los severamente, para que sejam sadios na fé. Quando Paulo diz, né, repreende, ele está citando a mesma coisa que ele vai falar para Timóteo na segunda epístola. Timóteo, prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não seja.
Essa frase, quer seja oportuno, quer não seja, não quer dizer que você deve ser chato. Quer dizer assim, quando a multidão estiver ávida por ouvir a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Quando não quiserem ouvir, não tem ninguém querendo ouvir, ninguém interessado, prega do mesmo jeito. Não fique esperando momentos propícios. O povo está buscando, né, a ouvir a palavra, vou pregar. O povo deu uma esfriada. Não, prega, quer seja oportuno, quer não seja. Corrige e também o quê? Repreende. Repreende é uma coisa engraçada, né? Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte: eu estou escrevendo essas coisas para vocês, estando ausente, para que quando eu estiver presente, eu não precise usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para destruir. Paulo faz severas advertências. Quando ele escreve 2 Coríntios, ele já escreveu uma carta severa, chamando a atenção deles. E ele está dizendo assim: vai por mim, eu estou mandando essas orientações agora para que vocês obedeçam, porque se eu estiver presente, eu precisarei usar de rigor. Sabe o que significava rigor? Excomungar. Entregar a Satanás. E Paulo diz assim: essa autoridade eu recebi do Senhor. Uma autoridade que é subordinada ao Senhor. Não é Paulo que tinha uma autoridade inata dele, própria dele. Era uma autoridade subordinada do Senhor. Uma autoridade limitada, como se fosse uma comissão. Isso significa apóstolo, né? Um enviado. E ele precisava agir com muito rigor. Como é que seria alguém chegar e chamar a atenção sua? Repreender você. Você viraria e falaria assim: eu sou dono do meu nariz. Quem o pastor pensa que é para vir me chamar a atenção? Depende. Se ele vir chamar a tua atenção e repreender por causa à luz do que a palavra de Deus ensina, essa repreensão é bíblica. É preciso repreender. Não é na autoridade da pessoa, não é na opinião da pessoa, é naquilo que a palavra de Deus diz. E Paulo diz: repreende-os severamente. E a finalidade era essa, para que eles sejam sadios na fé, para que a crença deles não seja doente, não esteja enferma a doutrina. E isto somente seria possível àqueles que eram apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Paulo vai dar outra recomendação: Tito, diga para eles não se ocuparem com fábulas judaicas, aqueles mitos judaicos, histórias fantasiosas sobre os ancestrais judeus que jamais poderiam produzir a verdade de Deus. É a mesma forma que começa a primeira epístola de Timóteo. Paulo diz assim: isso não produz a verdade de Deus, isso não produz o serviço de Deus. Já imaginou, irmão, se a gente viesse na escola dominical, num dia chuvoso, num domingo de manhã, para escutar fábulas judaicas? Vou contar a história de uma mulher, uma história tão linda, tão bonita. Eu ouvi a história do povo de Deus, eu saí edificado. Não. Você só é edificado, eu só sou edificado se a palavra de Deus nos confrontar. Não é verdade? Se a gente sair daqui elogiado, a gente vai sair com o ego, né, afagado, e talvez a gente até volte para ouvir mais afagos. Mas quando você é confrontado com a palavra de Deus, a expectativa da palavra de Deus é que ela produza algo em você, produza aquela fé saudável, né? E Paulo diz: Tito, não perca tempo com fábulas, isso não produz nada, não produz. Pregue o evangelho. Não perca tempo com mandamentos de homens desviados da verdade. Eles estabelecem mandamentos, e aqui a gente vai ver, né, um outro aspecto que vai chamar a atenção. Por que esses mandamentos de homens desviados da verdade? Porque eles chegavam e diziam assim: não pode comer determinada coisa. E Paulo vai explicar: Tito, todas as coisas são puras. Para quem? Para os puros. E aí, quem são esses puros? Aqueles que foram purificados de sua culpa pelo sangue de Cristo, ou seja, foram justificados e, tendo sido regenerados pelo Espírito Santo, estão sendo constantemente purificados pelo mesmo Espírito, que é a santificação. Esses são os puros. Para esses, todas as coisas são puras. Por quê? Estava se falando de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por aqueles que conhecem plenamente a verdade. De novo, lembra que Paulo falou para Timóteo? Todo o alimento, quando você dá ação de graças, alimento,
Pela oração, o alimento é santificado. Você pode comer qualquer coisa. Jesus Cristo disse: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca. E daí vem a expressão, lá no livro de Marcos, que ele escreve: Jesus considerou puro todos os alimentos, mas esses da circuncisão, ou até mesmo alguns cretenses, vinham dizendo assim: não pode comer isso, não pode comer aquilo. E Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, mas todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Para os demais, para os não purificados pelo Espírito Santo, descrentes que não foram regenerados para crer, nada é puro, porque a sua consciência não conhece plenamente a verdade, como Paulo vai dizer logo na sequência. Presta atenção, porque a gente já vai caminhar indo mais para a conclusão. A gente vai ter que tirar uma opinião a respeito desses cretenses e desses da circuncisão. Paulo vai dizer que tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Porque talvez a gente se perguntasse assim: esses cretenses que estavam na igreja, esses da circuncisão que estavam na igreja, esse povo era crente mesmo? Aí Paulo está dizendo assim: a mente e a consciência deles estão corrompidas. Sabe a diferença? Mente é a parte do corpo que pensa, que reflete. E a consciência é o nosso ser moral, que julga. Lembra do episódio lá de Antioquia, que a gente leu quando Paulo estava olhando Pedro, comendo junto com os gentios? E depois que chegaram os da circuncisão, Pedro se afasta e depois se aparta. Os judeus dissimulam tanto com Pedro quanto com Barnabé e separa também. A mente de Paulo está vendo aquelas coisas. E a consciência de Paulo diz assim: quando eu vi que eles não procediam segundo a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo aqui em Tito que tanto a mente como a consciência desses cretenses e os da circuncisão estão corrompidas. Está bugado. Não estão corretas. O julgamento deles não é correto. Eles estavam ainda no estado de pecado original, da queda, não era uma mente transformada. E Paulo alerta que entre os irmãos haviam muitos que não eram verdadeiramente irmãos. Parece um juízo pesado, mas à medida que você vai avançando o texto, você vai percebendo isso. Paulo diz assim: esses aí, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Ou seja, professam conhecê-lo, um dia fizeram a verdadeira profissão de fé, só que se fosse a verdadeira profissão de fé, teria sido acompanhada por obras coerentes com a fé. O pastor Dom João está nesse momento numa classe de catecúmenos, de novos na fé. Está estudando doutrina com eles, pessoas às quais ele já acompanhou, ele já conhecia, fez o convite, está ensinando a palavra de Deus, está ensinando a doutrina, está ensinando tanta coisa. E vai chegar um dia lá, geralmente no fim do ano, que essas pessoas vão comparecer junto diante do conselho. O pastor, mais 6 presbíteros, vão analisar e vão avaliar essas pessoas para ver no que elas creem, se realmente creem, para tentar entender se realmente é correto recebê-los como membros da igreja. É um zelo, é um cuidado que a igreja tem que ter. Mas você acha que a gente consegue invadir a intimidade da pessoa? De maneira nenhuma. A gente percebe, né? Fizinho, Alvacir, Moisés, Genival, Ricardo, a gente percebe a dificuldade que é. A gente faz perguntas, a gente tenta, o pastor dá o testemunho dele, de como ele acompanhou e tudo mais. E aí um dia, essas pessoas vão vir aqui à frente e perante a igreja, perante Deus, perante as potestades, vão dizer: eu professo a minha fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso. Culto maravilhoso, ceia, onde eles são recebidos, são os que precisam ser batizados, são batizados, que apenas professam a sua fé, são recebidos. Professam a fé diante de Deus. Pergunta: como que você vai saber se são verdadeiramente cristãos? Pelas obras. A hora que sai da igreja para fora. Conversava com o Bento ontem, né, lá em casa, o Bento falou assim: é fácil ser crente dentro da igreja, né? É verdade. Talvez até não seja muito fácil, mas é mais fácil ser crente dentro da igreja. E lá fora.
Quais são as suas obras? Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Como nós somos no trabalho? Como nós somos no relacionamento conjugal? Como nós somos no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos patrões, com os nossos empregados, com a nossa igreja? Qual é o nosso relacionamento lá fora? É igual quando alguém chega para o pastor e fala assim: fulano é da tua igreja? Você respira e fala: quem sabe vem um elogio, né? Mas é isso, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, em relação a esses, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, mas nas suas obras, eles negam a Deus. Teve um episódio de Jesus, quando ele está lá em João 8, ele está confrontando aquela turminha, né? Fariseus, sacerdotes, escribas, e Jesus diz assim: se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada, porque quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, constatação de Jesus: vocês não o conhecem. Vocês não o têm desconhecido. Eu, porém, conheço. Aliás, se eu disser que eu não o conheço, eu serei que nem vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Já pensou ouvir um testemunho desse do próprio Cristo? Você não conhece Deus. Eu o conheço. Se eu dissesse que eu não conheço, eu seria tão mentiroso quanto você, que diz que conhece, mas não o conhece. Em outro episódio, Jesus vai abrir a caixa de ferramentas e vai dizer bem claro para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus abre o verbo realmente com esse e diz assim: ei vocês, Isaías há 600, 700 anos atrás, profetizou justamente sobre vocês. Estava falando de vocês, um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Um povo que em vão adora a Deus. E eu queria que você percebesse um detalhe bem interessante, porque a gente vai terminar daqui a pouco falando das obras. Nem toda adoração é aceita por Deus. Nem toda adoração é aceita por Deus. E quem diz isso é o próprio Deus, não nós. Jesus está dizendo assim: vocês me adoram em vão. A gente fica pensando assim, como é que se dá isso, né? Você vem à igreja prestar culto a Deus, hoje à noite. Na hora do louvor, você levanta as mãos, você chora, você se sente tocado, fica contrito. E Deus está dizendo assim, com a sua boca, você fala, mas essa adoração é vã. Que juízo terrível. E Jesus está dizendo algo que a gente deveria sempre se questionar. Será que eu louvo a Deus só com os lábios, mas a minha vida não bate, não confirma isso? E Jesus vai dizer, né, na referência de Isaías, eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Não é a pureza, não é a verdade do Evangelho. E Paulo diz, né, juntando cretenses e os da circuncisão, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam com as suas obras. É por isso, olha o juízo, que são abomináveis, desobedientes. O que são abomináveis? Detestáveis, desobedientes a Deus. Há um episódio no Velho Testamento do primeiro rei da nação de Israel. O primeiro rei foi quem? Saul. E Saul era da tribo de Benjamim, e certa vez ele recebeu uma ordem de Deus: peleja contra os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas foram o povo que perseguiu Israel na caminhada do deserto. Foram os primeiros que combateram Israel. Diz o texto que Israel vinha caminhando no deserto. Deus sabia que deserto não era fácil. Deus estava provando aquela nação. E à medida que eles iam caminhando no deserto, quem que vai ficando para trás? Os idosos, crianças, doentes, pessoas com limitações. Sabe o que os amalequitas fizeram? Eles vinham por trás, matando as pessoas.
covardemente. É aquele episódio que Moisés sobe no monte, levanta os braços, e enquanto os braços estavam levantados, Israel prevalecia. Quando abaixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Vão 2 homens lá, ficam segurando, pegam uma pedra, senta aqui. Se o problema é o braço, vamos segurar o braço. Quem é que estava lá embaixo, como general, liderando a batalha? Josué. E quando termina aquela batalha, porque o sol se põe, a batalha, na verdade, não termina, Amaleque foge. E Deus diz assim: riscarei da face da terra os amalequitas. Moisés, escreve isso e diz para Josué. Diz para Josué. Passado alguns séculos, nos dias de Samuel, profeta, juiz, nos dias do rei Saul, Deus diz assim: chegou a hora. Vai lá pelejar com os amalequitas e os destrua completamente. E Samuel diz: não traga nada. E quando eles vão para aquela batalha, quando eles voltam, quando Saul volta, Samuel escuta e fala assim: que barulho que é esse que eu estou escutando? Ah, eu trouxe o melhor deles para oferecer em sacrifício ao Senhor. E aí vem essa frase: tem porventura o Senhor Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está dizendo para Saul assim: era muito melhor você ter destruído tudo, do que nessa sua hipocrisia, trazer isso para oferecer a Deus em sacrifício, que Deus iria achar que você fez muito mais do que ele pediu. Era para fazer o que Deus mandou. Eu digo que Saul era um homem segundo o coração dos homens. Mas Deus vai levantar um outro rei, que é Davi, que vai dizer que é um homem segundo o coração de Deus, mas nem porque era homem segundo o coração de Deus não era um pecador, ele era um pecador. Eu estava dizendo ontem na reunião da terceira idade que o adultério de Davi talvez seja o adultério mais famoso do mundo. Faz 3.000 anos que contam essa história. 1.000 anos antes de Cristo, passado 2.000 anos, todo o povo cristão conhece a história do adultério de Davi. Quase todo, né? E mesmo tendo ele pecado, adulterando com Batseba, providenciado a morte de Urias pelo exército inimigo, quando ele se arrependeu, quando ele se aproximou de Deus e compôs aquilo que nós conhecemos pelo Salmo 51, ele diz: Senhor, tu não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus não desprezará. É isso que Davi percebeu. Esse homem, segundo o coração de Deus, ele era obediente, mas mesmo quando ele falhava e ele pecava, ele se aproximava de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Paulo vai terminar dizendo que esses cretenses e esses da circuncisão, são reprovados para toda boa obra. E aqui entra um ponto interessante, porque assim como pode haver adoração vã, adoração inútil, templo cheio, gente cantando, levantando a mão, louvando, chorando, mas na opinião de Deus, a adoração é vã, porque professa com os lábios, mas não vive aquilo que aprende. Assim como pode haver adoração vã e inútil diante de Deus, Deus também reprova pessoas que fazem boas obras. Imagine a cena, você tem uma mesa de uma pessoa pobre, faminta, de repente aparece naquela mesa um prato de comida, aparece na despensa cesta básica ali guardada. Eu te pergunto, para essa pessoa foi uma boa obra? Foi. Ela vai glorificar, ela vai agradecer a Deus por essa boa obra. Só que Deus só aceita boa obra quando ela é feita da forma correta. Pessoas incapazes de realizar qualquer obra que proceda da fé, feita de conformidade com a lei de Deus e que redunde para a sua glória, são rejeitadas por Deus. Por exemplo, vamos pensar na origem. Como que esse prato de comida poderia ter chegado ali? Poderia ter chegado por um político que está procurando votos. Eu trouxe essa comida para você. Mês que vem tem eleição.
E eu queria que você votasse em mim. Pode ser que alguém traga um prato de comida ali, uma despensa cheia, e diga assim: eu trouxe porque eu estou guardando tijolinhos no céu. Eu, no dia do juízo, eu quero ser aceito por Deus, porque Ele viu todas as boas obras que eu fiz. Tenta se tornar justo diante de Deus pelas suas obras, tenta apresentar alguma glória diante de Deus para ser salvo. Rejeitado. Pode ter pessoas que levam para dizer para os outros: eu sou muito melhor que você, eu faço boas obras, eu sou justo, eu faço isso e faço aquilo. E pode ter aquele que olha para o teu próximo e se compadece dele, e fala como Deus tem sido bondoso, generoso comigo, me tem dado sustento, muito mais do que eu preciso, a ponto de eu poder abençoar e sustentar aqueles que por algum motivo estejam necessitados. Se a boa obra não procede da fé, da crença, da doutrina, se a boa obra não é feita em conformidade com a lei de Deus, do tipo assim, dá com uma mão, a outra não fique nem sabendo, não faça, ressoar tambores, feita em conformidade com a lei de Deus e que redunde para a glória de Deus, Deus rejeita o praticante da boa obra. É isso que Paulo está dizendo. Esses cretenses e da circuncisão são reprovados para toda boa obra. Veja, entenda isso. Não é que a boa obra não ajudou a pessoa, ajudou, mas Deus a rejeita. Não é que a adoração ela em si não deva acontecer. O que deve acontecer é a adoração que não seja vã, que não seja fútil. Ela tem que representar uma vida, tem que ter a sequência, a coerência, aquilo que Tiago vai dizer, né? Você crê em Deus, mas a tua fé é só fé, não tem nada que acompanha a sua crença. Paulo então vai explicar, a gente vai ver lá em 2 Timóteo, essa explicação. Toda a Escritura, pensa aqui na palavra de Deus, aquilo que estava escrito naquela época. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É útil para a repreensão, lembra aquilo que Paulo já havia dito? É útil para a correção, é útil para a educação na justiça de Deus, com uma finalidade, de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que vai deixar alguém habilitado para ser recebido por Deus na boa obra, aprovado por Deus na boa obra que pratica, é o ensinamento das Escrituras. Paulo está se referindo à palavra de Deus. Ela é que é útil para repreensão, correção, educação na justiça. É só meditarmos nela. Servos de Deus, homens e mulheres, para que possam realizar obras aprovadas por Deus, precisam ser corrigidos, educados, repreendidos e ensinados pela palavra de Deus. Daí se tornam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Vamos ler de novo o texto, para ver o que a gente conseguiu assimilar. Paulo está dizendo, lembra do contexto. Tito, eleja presbíteros que sejam apegados à palavra fiel, presbíteros que sejam apegados à palavra fiel, que é conforme a doutrina ensinada dos apóstolos, que tem poder tanto para exortar pelo reto ensino, quanto enfrentar e confrontar aqueles que se levantam. Por quê? Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quais são as conclusões e aplicações que a gente poderia tirar a respeito desse estudo? Primeiro, veja como doutrina é algo importante na palavra de Deus. Precisa ser alguém apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Agora veja o estrago que uma falsa doutrina pode causar a uma igreja. Perverte casas inteiras.
ensinando o que não devem. Paulo enfrenta isso. Por isso a necessidade de repreender, por isso a necessidade de disciplinar severamente. Disciplina talvez não seja algo muito bom, né? Hebreus já vai dizer. Toda disciplina com efeito, no momento, parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isso é legal, porque ser disciplinado por Deus é sinal que nós somos o quê de Deus? Filhos. Que todo pai que ama o seu filho o disciplina. Doutrina divide? Conhece essa frase? Ah, doutrina divide. Não deveria. A boa doutrina deveria unir os irmãos. Salmo 133 vai dizer, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe o que esse salmo está dizendo? Se nós vivermos em união, nesse cenário, Deus ordena a sua bênção. Você já se perguntou às vezes assim, por que não acontecem determinadas coisas na nossa igreja, na nossa vida, na nossa comunidade? O Salmo 133 vai dizer, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. E eu queria terminar lendo um texto, para variar, longo, que é Efésios capítulo 2. O cenário é o seguinte, Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta de gentios, e Paulo vai contar a história da vida desses gentios. No começo do capítulo 2, ele diz assim, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês andavam segundo as inclinações da vossa carne. Vocês eram, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Falando sobre gentios, Paulo vai dizer assim, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. As alianças eram estranhas a vocês, as promessas eram estranhas a vocês. Vocês não tinham esperança, vocês eram sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Nossa, Paulo já está jogando, judeu e gentio, o qual, o sangue de Cristo, o qual, Cristo, de ambos, que ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, lembra, o judeu não conversava com o gentio, não sentava com o gentio, não fazia nada com o gentio. Jesus derriba a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne, lá na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, o cristão, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque o evangelho veio primeiro para o judeu, também para o gentio, porque por ele, por Cristo, ambos, judeus e gentios, eu estou sendo bem assim, enfatizando bastante, ambos temos acesso ao Pai em um único Espírito. O Espírito Santo que atua no judeu é o mesmo Espírito Santo que atua no gentio. Assim, chega, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, concidadãos, vocês são tão cidadãos dos céus quanto os judeus. Vocês são da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, acho que nem desenhando fica tão claro. Nem desenhando. Judeus e gentios são feitos um novo homem em Cristo. Alguns dias atrás eu estava ouvindo um estudo sobre judeus messiânicos. E agora, por causa dessa guerra de Israel, surgem muitos vídeos. Israel, relógio de Deus, Israel, as promessas e tudo e aquilo. E os judeus messianos pregam o seguinte, que quando um gentio se converte, ele se torna um judeu. Exatamente, Ricardo. Não, era essa a reação que eu esperava mesmo. Em Atos vai dizer que os seguidores foram chamados de cristãos pela primeira vez. Como é que você vai chamar de judeu se foi Cristo quem conquistou essas coisas? Em Cristo nós somos apenas um único. Através de um mesmo Espírito nós servimos a Deus. O judeu, quando se converte, ele que se torna cristão. Um gentil, quando se converte, ele também não continua gentil, ele se torna um cristão. E não existe, não deveria haver barreiras, separação na igreja. A igreja não é um grupo que uns fazem umas coisas, outros fazem outra, e porventura não tenham comunhão. A igreja é completa, você tem que olhar daqui para lá e daqui para lá e dizer, eu abraço todo mundo, sem distinção. São meus irmãos em Cristo. Vamos cantar, Ricardo? Há um cântico, né? Ó, quão bom. Cantar?